Olá, seja bem-vindo, eu sou Donizete. Este é mais um vídeo de comandos elétricos. No vídeo anterior eu apresentei este desenho aqui, que é de um diagrama de controle e que tem a seguinte configuração: botão desliga com preferência sobre o botão liga, e é um controle em série. Isso está explicado no vídeo anterior. Este aqui, botão pulsador normalmente fechado, identificado por S0, é um botão desliga. Este botão pulsador normalmente aberto, identificado por S1, é o botão liga, de acordo com essa configuração. E eu disse o seguinte, chamei a atenção para o pessoal o seguinte: acionando estes dois botões pulsadores ao mesmo tempo, simultaneamente, se o contator K1 estiver desligado, ele permanece desligado. Mas se ele estiver ligado, ele será desligado e permanecerá desligado. Mesmo deixando de pressionar os dois, ele continuará desligado. Por isso, o botão desliga, em qualquer das duas situações, ele prevalece sobre o botão liga. Portanto, ele tem preferência sobre o botão liga. E por que é um controle em série? Veja, pessoal, o botão S0 desliga e o botão S1 liga. Os dois estão em série entre si e estão em série com a bobina de K1. A corrente elétrica obrigatoriamente tem que passar por estes dois aqui para chegar em K1. Ok, isso foi explicado no vídeo anterior. Hoje eu vou apresentar um segundo diagrama e vamos ver qual é a sua configuração. Está aqui então. Título: botão desliga com preferência sobre o botão liga. Até agora a mesma coisa do anterior. O botão desliga tem preferência sobre o botão liga. Agora veja, é um diagrama de controle em paralelo, não mais em série. Então nós já temos aqui a primeira diferença desse diagrama de controle para o primeiro. Fase 1 na parte superior, fase 2 na parte inferior, a mesma coisa. Temos aqui um botão um botão pulsador normalmente fechado, identificado por S1. Diferente do primeiro vídeo, que o S1 era normalmente aberto, aqui o S1 é normalmente fechado. Um botão pulsador normalmente aberto, identificado por S0, também diferente do vídeo anterior, que o S0 era normalmente fechado. Aqui, contator identificado por K1. Veja, pessoal, S1, S0 e K1 não estão em série, eles estão em paralelo. Ou seja, a corrente elétrica para fluir em K1 está direto ligado aqui à fase 1. Em S0 também diretamente ligado à fase 1 e em S1 também diretamente ligado à fase 1, sendo que a fase 2 está na parte inferior aqui. Portanto, é um controle em paralelo e não em série. Vamos agora à leitura do texto para entender como funciona esse diagrama de acordo com a sua configuração. No primeiro estágio, a corrente flui pela fase 1, passando por S1, a corrente flui aqui passando por S1, passando pelo contato NF de K1, este é um contato normalmente fechado deste contator K1, passa por este resistor e retorna pela fase 2. Então, no primeiro estágio, fase 1, caminho fechado aqui, pelo resistor, retorna pela fase 2. Veja, mesmo sem o contator estar energizado, está em funcionamento, tem corrente elétrica fluindo aqui nesse diagrama, no circuito desse diagrama. Daí uma desvantagem: eu tenho corrente elétrica, tenho consumo, mesmo que seja mínimo, sem eu ter o circuito, o contator realmente energizado, funcionando. Ok, segundo estágio. No segundo estágio eu quero energizar, eu quero ligar a bobina deste contator. Então é o segundo estágio. O que é que eu tenho que fazer? Acionando esse S1, este botão normalmente fechado, é o botão liga.
Veja, pessoal, diferente do vídeo anterior, onde S1 era um botão normalmente aberto, era o botão liga. Aqui S1 continua sendo o botão liga, mas é um botão pulsador normalmente fechado. Então, acionando o S1, olha o que acontece. Quando a corrente elétrica está fluindo aqui no primeiro estágio, por que o contator K1 não é energizado? Por quê, pessoal? Para a corrente elétrica fluir aqui, ela tem que vencer a resistência da bobina de K1 e mais a resistência desse resistor. Ora, a corrente elétrica encontra aqui um caminho com apenas um componente de resistência, que é esse resistor, ela prefere passar por aqui. Por isso, no primeiro estágio, o K1 está desligado. Mas no segundo estágio, quando aciona S1, abre o circuito aqui, a corrente elétrica deixa de circular por aqui, e aí, pessoal, força a corrente elétrica fluir por aqui. Ora, acionando S1, botão liga, interrompe-se a corrente através dele, através de S1, forçando a corrente fluir por K1, pela bobina de K1, depois pelo resistor, aqui, retornando pela fase 2. Então, no segundo estágio, quando acionou S1, bobina de K1 foi energizada, a corrente elétrica agora encontra esse caminho fechado aqui, K1 está energizado. Quero voltar ao primeiro estágio, ou seja, desligar a bobina de K1. O que tem que fazer? Para voltar ao primeiro estágio, basta dar um pulso em S0. Olha o S0 aqui. Pessoal, antes, deixa eu voltar aqui antes. Já havia me esquecendo. Quando o K1 foi energizado, ao pressionar S1, quando o K1 foi energizado, olha o que aconteceu. Ele tem um botão aqui, normalmente fechado dele. Então, quando o operador veio aqui, acionou aqui e energizou a bobina de K1, abriu esse contato, mesmo ele deixando de pressionar este botão e ele vai fechar aqui, a corrente elétrica não flui mais por aqui, porque esse contato aqui abre quando K1 é energizado, ok? Faltou explicar isso aí antes. Por isso, mesmo ele deixando de pressionar aqui, K1 continua energizado. Agora sim, quero voltar ao primeiro estágio. Aí, para voltar ao primeiro estágio, basta dar um pulso em S0, que é o botão desliga, diferente do vídeo anterior, é um botão normalmente aberto. Então, S0 pressionou, é o botão desliga. Quando fizer isso aqui, permite a passagem da corrente elétrica pelo mesmo e assim K1 é desenergizado. Vejamos. Quando o operador vem aqui e dá um pulso aqui, ele fecha esse caminho aqui, para a corrente elétrica circular aqui. A corrente elétrica fala assim, opa, beleza, achei agora um caminho com menor resistência, eu tenho apenas o resistor aqui para vencer. Não tenho que vencer mais a bobina de K1 e nem o resistor. A corrente é inteligente, ela fala assim, então vou fluir por aqui. Nesse momento que dá o pulso aqui, K1 é desenergizado porque deixa de circular a corrente aqui, a corrente circula por aqui. Ele pode soltar aqui, porque K1 vai continuar desenergizado, porque quando ele foi desenergizado, no momento que acionou aqui, este contato normalmente fechado dele voltou ao seu estado normal de repouso, e aí o operador pode deixar de pressionar isso aqui, que a corrente elétrica agora encontra novamente o caminho fechado aqui, retornando pela fase 2, K1 desenergizado. Ok, pessoal? Está entendido isso? Agora eu vou chamar a atenção, da mesma forma como no vídeo anterior, para o restante do texto, que tem a ver com essa primeira parte aqui, botão desliga, tem preferência o botão liga. Vamos ver se, de acordo com essa configuração aqui, o botão desliga tem preferência o botão liga, que é o que está dito aqui no título. Vejamos. Acionando simultaneamente, ao mesmo tempo, S0, que é o botão liga, melhor dizendo, botão desliga, S0 aqui é o botão desliga, ok? Botão desliga. E S1, que é o botão liga, um curto-circuito é mantido sobre a bobina do contator K1, desenergizando se ele estiver ligado, ou mantendo-o desenergizado,
caso ele já esteja desenergizado antes. Ao deixar de pressionar os dois botões, o elemento saída é o contator K1, permanece desligado. Então, pessoal, vindo aqui alguém e acionando os dois botões ao mesmo tempo, veja bem, mesmo abrindo aqui, que é o botão liga, que faria circular a corrente na bobina de K1, mas ao mesmo tempo que pressiona aqui e abre aqui, forçando a corrente passar por aqui, ao mesmo tempo fecha aqui também, então a corrente não flui por aqui porque aqui está fechado. Então, acionando os dois ao mesmo tempo, o botão desliga continua tendo preferência sobre o botão liga, igual ao vídeo anterior, mesmo com essa configuração aqui. Entendido isso, pessoal? Acionando os dois ao mesmo tempo, se o contator estiver desligado, ele permanece desligado. Se ele estiver ligado, ele é desligado, desenergizado e permanece desenergizado. Pode deixar de pressionar isso aqui, este volta a abrir, mas esse volta a fechar. A corrente elétrica continua circulando por aqui. Portanto, de acordo com essa configuração, o botão desliga é igual ao vídeo anterior. Ele continua tendo preferência sobre o botão liga. Ok, pessoal? Agora aqui embaixo é apenas a legenda. S1 é o botão liga, S0 é o botão desliga, já expliquei. O resistor, para que ele serve aqui? Para evitar um curto-circuito entre as duas fases. Tem que ter o resistor aqui no meio. Lembrando, pessoal, esse tipo de configuração, agora eu vou dizer o seguinte: não tenho conhecimento se ele é prático, se é funcional. Por quê? Eu disse que mesmo o contator não estando funcionando, não estando energizado, tem uma corrente elétrica circulando aqui o tempo todo, enquanto estiver presente a tensão aqui na entrada, fase 1 e fase 2 estiverem presentes. Por isso eu acho que não deve ser interessante usar esse tipo de configuração. Então, para que serve isso? Serve, pessoal, para despertar, para aguçar, para treinar o nosso raciocínio para o aprendizado de comandos elétricos, leitura e interpretação aí de diagramas de comandos elétricos. Ok, pessoal? Muito grato pela atenção. No próximo vídeo eu vou apresentar um outro diagrama diferente do anterior e deste aqui, e vamos ver qual é a sua configuração e como ele funciona. Muito grato pela atenção e até o próximo vídeo.